Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? A equipe olímpica do Brasil pegou a equipe do Tajiquistão. Não é a equipe tecnicamente comparável com o Brasil, é uma oportunidade para o Brasil pontuar. Será que a gente vai se sair bem contra eles? Não tem partida fácil, mesmo contra um nível tecnicamente inferior, mesmo sendo o favorito, não tem partida fácil e tudo pode acontecer, né? A gente vai ver aqui as partidas do Fier no tabuleiro número 1, teremos aqui o Quintiliano no tabuleiro número 2, vejam aqui o rating dos adversários, Mestre Feed próximo de 2.300, Mestre Feed próximo de 2.300, outro Mestre Feed mais próximo de 2.200, vai jogar contra o Berardino, e aqui o nosso Mestre Feed Lucas Cardoso contra um candidato a mestre de 2.200. Ok, a média do time aí 2.250, talvez um pouco menos, né? Vamos dar uma olhada aí, fortes, perigosos, tudo pode acontecer. Fier abre aqui a partida com a abertura hatch, os cavalos são desenvolvidos, virou uma inglesa, e aqui D4, atacando o centro, virou uma siciliana de brancas, cavalo C6 foi jogado cavalo C3 e aqui E6. Muito bem, Fier segue com a dragão de brancas aqui, muito bem, dama B6 foi jogado, o cavalo fica em segurança, cavalo centraliza em E5, E4, e agora o bispo queria ir para o fianqueto, mas agora ele está defendendo o peão, tudo bem, vamos ver como segue. Bispo B4, opa, C5, belo lance aqui do Fier, indo para as linhas mais complicadas. Por exemplo, se bispo toma, você pode simplesmente trocar. Não, acho que cavalo A4 não deve funcionar aqui, né? Dama B4 não vai funcionar. Mas aqui um lance como cavalo toma e dama toma. Opa, aqui é o meu. E aqui foi o meu celular isso. E aqui as brancas devem ter compensação pelo peão. Então a gente já vê como é que o Fier está jogando de maneira agressiva, né? Bispo E3, dama B4... Torre C1, entregando todos os peões. Provavelmente o Fier preparou alguma coisa espetacular aqui para acabar tendo uma ótima posição, né? Olha esse preparo aqui, hein? Se o Fier não jogou esse preparo aqui, a gente tá criando agora a variante Milk aqui com A4. E agora joga o quê? Rock com o dedo na cara. Muito bem, meus amigos, mas nada disso aconteceu. C5 foi jogado e jogou ao toque, acho que é preparo do Fier mesmo. E aqui o adversário ficou com medo, falou, ixi, se ele preparou isso é melhor eu não tomar. Pensou por 5 minutos, colocou a dama aqui em C7 e o Fier segue o desenvolvimento com bispo G2 e o peão continua à vontade, à disposição. B6, aqui o Mestre Feed não teve coragem de tomar esse peão. F4, cavalo atacado, volta. E aqui Rock, o Fier realmente está interessado no sacrifício do peão de C5, né? Esse peão tá tremendo de medo, esse cara nunca teve em tantos apuros. Bispo A6 foi jogado, a torre atacada sobe e Rock foi jogado. E agora ele fala, por favor, captura, não deixa jogar. Nada disso, E5 foi jogado, o cavalo está atacado, mas aqui também é possível capturar o cavalo. Foi o lance jogado e agora a torre pelo menos volta para defender aqui o peão. Cavalo D5 para cima da torre, mas esse lance aqui é simplesmente bispo toma. E agora, meus amigos, posição capciosa. O melhor lance das brancas é esse lance bispo E3 aqui, ou então C por B6, deixando esse incômodo. O Fier vai para um lance natural, que é dama por D5, mas aqui as pretas têm contra-jogo. Com o lance cavalo E7, que não foi encontrado na partida. E aqui, enfim, você pode voltar a dama, mas as pretas têm um bispo bastante ativo, tem um pouco mais de espaço, podem seguir com ataques aqui bem perigosos nas casas claras. Por exemplo, se peão toma, dama toma. E se bispo cobre, a dama passa para o outro lado. E sim, é bastante incômodo jogar contra isso de negras, né? Então, as brancas têm um peão a mais, mas as negras têm um ataque realmente preocupante. Mas nada disso aconteceu na partida, porque aqui o lance jogado foi bispo B7 e não cavalo E7. Xadrez é difícil, né? Esse lance que parece tão importante, tão forte, mas na verdade traz problemas, porque agora esse lance é importante, que não foi jogado cravando aqui o cavalo, mas a gente vê como o xadrez é um jogo difícil. O Fier vai para o lance dama D6 e agora temos trocas e aqui o Fier parece estar um pouco melhor, né? Vamos ver como é que segue a partida. Peão toma foi jogado e aqui o lance A por B6, segundo máquinas, traz a igualdade para as negras. Mas o lance jogado foi o lance torre 1, que parece um excelente lance, mas xadrez é um jogo difícil. Esse lance parece inibir o desenvolvimento do bispo, só que não, né? A partida seguiu com rei F2. A torre atacada passa para a casa de H1. E aqui realmente, o que você vai fazer aqui? Vai jogar esse lance errado? Tá levando um cheque com o dedo na cara, que isso não vai ser nada bom, né?
E aqui as pretas têm um forte ataque, é bem perigoso. Por isso, nada disso. O Fier vai para o melhor lance da posição. Segue com o lance cavalo C5, atacando o bispo, permitindo torre por H2, que não pode ser jogado, porque senão aqui rei G1 e as brancas estão atacando muitas peças. Essa seta aqui foi um pouco torta. Pronto, agora sim. Por isso a partida seguiu com cavalo D8, soltando o braço aqui do bispo, mas cavalo por B7 foi jogado e depois de cavalo toma, o Fier segue com o lance. Aqui a gente jogaria rei G2 sem pensar, né, para proteger. Não, o Fier vai para criatividade aqui. Vai para esse lance aqui, B por A7, fica com esse peão incomodando demais. E, claro, tá existindo sempre a possibilidade, né, dos temas aqui de checkmate na fileira do fundo. Por isso, H5 foi jogado. E o Fier segue agora com o lance torre C7, né? Ô Rafa, por que ele jogou H5? Não dava pra jogar um torre por peão aqui, não era melhor? Aqui rei G1 ataca a torre, e aí, sei lá, a torre vai pra qualquer lugar e protege aqui a fileira do fundo. Também seria possível jogar dessa forma, mas o Fier teria muito provavelmente aqui uma boa posição, né? Uma posição provavelmente vencedora, com torre D1, a torre chegando aqui em D7, o peão passado protegido e mais 2 peões na gaveta, né? No estoque aqui, 2 peões passados no estoque. É bom esse estoque, hein? Muito bem, meus amigos, a partida seguiu com H5 e agora torre na sétima. Cavalo por peão foi jogado, torre por D7, não dando tempo nunca de capturar o peão de H2, porque tem peça atacada. E a partida segue com o lance cavalo B5 e agora a torre D5 ataca o cavalo e ataca o peão. Cavalo por A7 foi jogado e torre A5. O Fier nunca quer proteger esse peão, ele está interessado em outras coisas. Torre por H2 foi jogado, rei F3, rei G1 também é possível. Rei F3 preferiu jogar o Fier, torre H1 foi jogado e aqui B4 jogado pelo Fier, um lance que os computadores não gostam. Talvez aqui rei G2 seguido de F5 é um plano um tanto quanto estranho, né? B4 é mais natural, porque você pode tirar o bispo e proteger a torre, mas os computadores dizem que agora a torre D8 largando o cavalo e as pretas têm igualdade. Quão fácil é achar esse lance, né? Quão impossível é achar a torre D8 aqui? Quem é que ia pensar em jogar o lance torre D8 aqui, senão alguém chamado Felipe apenas, né? E aqui então teria a torre F1 com cheque, vamos ver essa linha maravilhosa aqui, rei E2, aí aqui joga o quê? Torre de D em D1, e tem perpetuidade, é isso? Por causa desse peão? Pode ser, mas e se jogar um F5, torre cheque, é cheque aqui, cheque até amanhã, rei E3 e aqui, mas aqui teria H4. Chega de mentira, né? Não, para H4, eu não posso ficar dando cheque, vamos ver. Não é melhor ficar dando cheque? Ele tem o rei G5 aqui. Então teria que jogar H4 ali, olha que linha fácil, né? Você tá com uma peça a menos aqui e você encontra facilmente esse lance H4, né? Puxa, que linha mais mentirosa. E aqui depois de peão toma sim. Agora sim você tem cheque até amanhã, mas por que isso? Se o rei tentar escapar, o rei não consegue. E se ele se esconder aqui? Aí tem torre D5, uma linha mais mentirosa do que isso, impossível. E aí torre por A1. Para com essa mentira, mas você vê como é que xadrez é difícil, né? Você fala assim, aqui não foi bom esse lance do Fier, ele errou. Porque agora as pretas têm torre D8. Tá vendo como não pode julgar, né? Quem tá assistindo ao vivo vê esse lance e fala, ai meu Deus, o Fier é capivara. Não é assim que a turma faz? Quem assiste ao vivo sabe como é que é. Ai, puxa, a vida tava ganho, agora ó, tá empatado. Quem tá empatado, quem é que vai jogar torre D8? Né? Se não é um Felipe só, ou Stockfish, ou qualquer outra coisa com cheiro de peixe, né? Por isso nada disso aconteceu. Rei G2, torre cheque foi jogado. E rei G2 e agora torre D1. E B5 dispara o peão. Que beleza de sequência. Torre C8, abandona o cavalo para atacar o bispo. Mas agora o Fier aceita o desafio. Vai para o único lance torre toma. Aqui torre D3 foi jogado. Vamos entender, né? Então estava na hora de tomar o bispo. Não funciona porque depois das trocas o peão dispara. Mas a torre tenta parar, mas o peão dispara. Mas o rei sai para não levar cheque. Mas tem cheque daqui a pouco. Aí sobe aqui o peão, né? Não tem jeito isso daqui. Não tem como sobreviver aqui as pretas depois de uma sequência como essa. Vai jogar peão, vai subir a torre e vai ganhar a partida. Por isso, meus amigos, torre D3 foi jogado no desespero. Aqui rei F2, temos torre C2 com cheque rei 1. Tá quase levando mate o Fier, cuidado. Torre
torre por G3, ameaçando cheque-morte. E aqui rei D1, não permitindo isso. Agora a torre passa para H2, renovando as ameaças de cheque-morte. Mas aqui torre E7 foi jogada. Rafa, é cheque-mate, não é cheque-morte no chat. Ah, tá bom, obrigado. Torre D3, cheque foi jogado e agora rei E1. Torre H1, cheque, a posição é assustadora. Fier vai conseguindo sobreviver. Torre de D1 foi jogada e agora torre 2, cara. Um lance necessário para não levar mate, né? Porque aqui, o que você vai jogar numa posição como essa? Vou disparar peão aqui, ó, que legal esse lance aqui, ó. Agora já era, aqui tem perpétuo, né? Olha como é difícil esse joguinho chamado xadrez. Por isso o Fier joga agora com torre 2, dá essa cobertura pro rei escapar, não tem mais perpétuo, rei F3 foi jogado, torre H3, cheque, rei G2 encosta na torre, a torre volta e agora B6 dispara o peão. Torre, cheque, rei F1 única. É claro, protegendo aqui a torre. E aqui torre F3, cheque. Cara, que saída que o Fier vai jogando aqui. Cara, que sensacional, né? Cai o peão de F4, o peão dispara, torre cheque, o rei sai e a torre consegue cobrir. Mas agora a torre B1 reforça, torre B8 foi jogado, mas simplesmente depois de torre B4, preparando o bispo F4, o Mustafa Kujiga abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, vitória do Brasil. Aqui qualquer lance você vai jogar, vou jogar G5 aqui para não deixar jogar o bispo F4. Você joga bispo toma, né? Não tem como evitar o lance bispo F4, a torre vai ser capturada, ou então ela vai ter que sacrificar no peão, é muito material a mais. E por mais que se tenha um peão passado, aqui vou disparar o peão aqui, ó, que beleza. Ó como dispara rápido aqui esse peão, hein? Vou dar cheque e vou promover para dama, aqui tem cheque, né? A não ser que as brancas permitam mesmo, né? Mas aqui você vai tomar em geral o peão porque você quer promover, né? Meus amigos, bela partida aqui do Fier, fez uma boa precisão, conseguiu a vitória no tabuleiro número 1, muito importante pra gente, partida difícil, como a gente vê, não tem moleza contra essa turma aí. Vamos ver como é que o Quintiliano, que tá fazendo um torneio impecável, né? Umas Olimpíadas impecáveis aí. Vamos ver, tá muito legal de ver o Quint jogando. Cavalo em F6, temos as trocas. Bispo G5. Cavalo em E4, ataca o bispo, propõe trocas. E aqui A3 foi jogado. H6, tira esse bispo daí. E aqui o melhor, segundo as teorias, é voltar o bispo para C1 ou para D2. Mas aqui bispo F4 foi jogado. Será que é o suficiente para ser castigado? O Quint segue com o lance cavalo C6. Opa, será que esse lance era realmente importante? Será que eu não podia jogar um bispo F5 aqui, por exemplo? Não sei, as máquinas já falam que é ruim. O lance E3 aqui talvez tenha possibilidades aqui de tomar e dar cheque, né? Tem umas linhas meio bizarras. Vou jogar um lance ruim aqui agora, ó. Esse é o pior de todos, né? Vou tapar o bispo. Eu vou para essa linha forçante aqui, ó. Agora nem assim funciona isso daqui. Nem assim funciona esse cheque, porque vai falar que rei E7 é bom, né? Sabe? As máquinas têm ideia, mas rei E7 tá totalmente equilibrado. Se entupiu o bispo, não tem mais rock, tá com o rei no centro, totalmente equilibrado. O computador aceita tudo. Enfim, a partida seguiu com cavalo C6, D5, E5, único lance da posição aqui jogado pelo Quint. Peão por cavalo e por F4 foi jogado. As damas se encaram, mas não saem do tabuleiro. Dama em A4, ameaçando muitas coisas. Aqui você pode tomar, trazer uma outra dama para o jogo. Por isso, peão toma foi jogado. Dama por E4, olha que assustadora essa posição. Bispo cobre em E7. E aqui você poderia tentar capturar em C6, mas bispo D7 defende a torre, ataca a dama, ganha um tempo e as pretas têm um forte contra-jogo. Vão rocar e vão trazer as peças e olha o que as brancas conseguiram até agora. Nada, né? Por isso, torre D1 foi jogado, dama atacada. E aqui o melhor lance é jogar um dama em A5, mas não é muito natural, porque tá vindo o lance B4, mas tudo bem, porque tá caindo em A3. Seria talvez a melhor continuação, ameaçando, na verdade, tomar, assim, não vamos sacrificar o rei, né? Ameaçando tomar de dama, seria uma boa possibilidade. O Quint prefere jogar com dama B6, mas agora tem um tal de dama E5 aqui, difícil de achar. Todo mundo começa a errar agora, todo mundo vai ganhar, todo mundo vai perder, todo mundo vai errar. Não sei o que vai acontecer. Cavalo H3 foi jogado e agora aqui dama por B2 indo para o peão envenenado. O computador vai falar que é um terrível blunder. Mas como é que pode ser um terrível blunder você fazer um lance quando o rei está exposto dessa maneira, né? Parece um lance sensacional. Os computadores preferem torre B8 aqui, por alguma razão desconhecida. Aqui dama por B2 foi jogado. E agora as brancas têm contra-jogo com dama por C6. Rei F8 e dama por A8. Você jogaria esse lance nessa posição? Se você jogaria, você estaria fazendo a coisa certa. Mas o lance jogado foi cavalo por peão. Afinal de contas, o xadrez é um jogo difícil. Mesmo um mestre feed acredita que melhor que capturar a torre é jogar cavalo por peão. Mas aqui, meus amigos, talvez a linha não seja tão simples, né?
Porque agora está existindo um dama C3 aqui com torre D2. Eu não sei nem se as pretas conseguem empatar aqui, mas na verdade o computador fala que agora que o bispo está defendido, tem um bispo D8 aqui, é verdade? Cara, é tudo no limite, né? A torre está cravada, então ela não pode capturar o bispo e esse bispo está protegido pela dama. Então aqui teria que achar dama D5 e depois de bispo A5 as pretas estão melhores. Caraca, que loucura. Será que foi por isso que o mestre Feed não jogou essa? Mas aqui ele teria E4, ó. Aqui ele teria E4. F por E3, F por E3, é tanta mentira que não acaba mais, né? Bispo cheque, rei F2, aí dama por D2 e isso daqui tá equilibrado ainda. Além de tudo, isso aqui tá equilibrado, 4 peões para cada um, tá equilibrado isso daqui. Bispo lá, papapá, e vai para um finalzinho aqui. Quer dizer, uma grande mentira, né? Por isso esse lance tá errado, porque tem esse. Mas agora cavalo por F4 foi jogado e o Quinte tá de volta. Dama C3 com cheque, torre vem para B8 ameaçando a invasão no futuro, né? Por enquanto a dama tá aqui controlando a casa de B1. Não é fácil esse ataque, mas a torre pode chegar pianinha por aqui, por ali. A partida seguiu com dama D3, propondo trocas. Não quero trocar. Dama C1 com cheque, a torre cobre e cai o cachorro, meus amigos. Cai o cachorro. Bela manobra aqui do Quinte. G3 foi jogado. Afinal de contas, a esperança deve prevalecer. Aqui dama em F5 foi jogado, bispo G2, vamos trocar as damas. E torre B6, protegendo o peão de C6, que não sei como tá sobrevivendo até agora. Todo mundo faz o rock, torre vem pra coluna C, o peão vai sobrevivendo, ele dá um passo pra frente, vai indo. Bispo D5 foi jogado, torre vem pra coluna D. E agora? Por enquanto a torre tá protegida, não tem nenhum tático aqui. Opa, essas setas, viu? Vou te contar. F4 foi jogado, bispo em A6, ataca uma galera aí. Torre D2 e agora bispo B7, vamos combater aqui, ó. Rapaz, E4 foi jogado, temos trocas e aqui o Quinte vai mostrando toda a sua técnica, né? Simplesmente arremata aqui a partida, Alexandre abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, é uma partida confusa, a verdade é essa. O Quinte nunca ficou pior, apesar de que houve momentos ali onde poderia ter dado ruim, mas como a gente viu era muito difícil, eram linhas extremamente complicadas e mentirosas, né? Bela pontuação aqui do Brasil, os 2 primeiros tabuleiros, 2 vitórias. Diego de Berardino teve uma situação aqui um pouco mais difícil, né? A gente tem uma posição aqui onde o Berardino está aqui de brancas, né? A gente vê que é uma torre e um bispo para cada um. No entanto, as pretas têm um peão a mais, são 6 peões contra 5. Não tá fácil de defender a posição aqui para o Berardino. E aqui torre B3 é o melhor lance das pretas, seguido de C3. E as pretas provavelmente têm uma posição vencedora depois desse C3, que protege a torre e dispara o peão. Não sei, talvez por serem bispos de cores opostas, né? Pudesse ter ainda algum caráter aqui de empate. Mas aqui esse lance foi jogado e agora temos as trocas. Bispos de cores opostas. Vamos ver aqui como é que segue, né? É um final difícil ainda de jogar. Esse lance aqui exclama, né? Aqui não funciona, bispo toma. Porque você não consegue mais parar, né? Rei F4 reinvade, é isso? Se bispo F2 agora, tem bispo por F3. Meus amigos! Caramba, tem que ver tudo aqui para sobreviver. E agora o rei aqui fica numa situação difícil. Você não pode tomar o bispo, porque você vai perder contra toda essa peãozada aí. Teria que jogar um G3 e aqui tentar trazer o rei, mas ainda assim complicado, né? Não acredito que as brancas consigam empatar mais, apesar de serem bispos de cores opostas, porque logo mais as pretas vão conseguir criar outros peões passados. Por isso o rei C1 foi jogado exclama. Cara, que sensacional essa leitura, né? Agora B5 dispara o peão, rei D2 única, bispo C4 faz a proteção, rei C3 única, vai andando numa corda bamba o Berardino, segue agora com rei D4, o único lance da posição, cara que difícil, G5 foi jogado, G3 o único lance da posição, tá numa corda bamba que dá medo. Aqui, peão toma, cara, esse final aqui realmente é emocionante, né? Porque a possibilidade do empate existe, apesar da diferença de 2 peões. A gente vê aqui a máquina falando, mas é caminhar na corda bamba. E o Berardino vai achando todos os lances. O problema é que o tempo vai acabando, e quando o tempo começa a acabar, fica difícil de encontrar os únicos lances. E nesse momento, somente F4 é possível nessa posição, colocando o peão na casa escura. Mas Berardino joga o lance bispo D2 e acredite se quiser, pretas jogam e ganham. Pretas jogam e ganham. A essa altura do campeonato você já deve ter encontrado, né?
Olha que beleza de final aqui do Mestre Feed. Bispo por F3, meus amigos. Veio como um choque. Rei por F3 foi jogado e agora somente um lance é bom, rei D5. Somente esse lance. E o rei vai querer invadir. E vai ter vai ficar guarda-costas aqui dessa galera. Rei E3 foi jogado, rei C4, o único lance. Rei E4, que final bonito, hein? F5 exclama, desviando aqui o rei para poder jogar um B4 e não ter sacrifício do bispo com captura de peão. O rei fica mais longe. Por isso, rei E3 foi jogado, mas agora F4, o único lance, não tinha mais algum? Talvez os dois únicos. Olha que final bonito, F4 cheque. Rei E4 foi jogado mantendo-se perto do peão, mas agora B4, F3 também funcionaria. B4 dispara. E agora não dá mais para sacrificar o bispo. Por quê? O lance jogado inclusive foi esse. E agora parece que esse lance é bom, só que não. Aqui empata. Por incrível que pareça, empata. A gente acha até que as brancas vão ganhar, mas empata. Mas aqui o melhor lance é esse. Caraca, que final de livro, hein? Que final de livro. Agora o cara viu tudo isso quando ele sacrificou o bispo, cara. É genial esse final, né? Genial, dispara o peão. Aqui não adianta você tomar, porque agora o rei toma e vai dar suporte para o peão avançar. Por isso a partida segue com o rei E3 tentando parar os peões, mas depois de F2, puxa vida, aqui o Berardino abandona aqui a partida. Que final maravilhoso aqui do Mestre Feed, né? Então realmente era muito difícil de defender esse final. E abandonou porque não dá mais, né? Por mais que o rei chegue aqui a tempo de controlar a casa de promoção do peão, você vai jogar um D2 e o rei vai ser obrigado a ser expulso daqui, né? E você vai promover e vai ganhar esse final. Final maravilhoso, mais uma vez aqui, final digno de livro. Bispo por F3 é o único lance que ganha. É o único lance que ganha, né? Lembra aqueles finais do Shirov, aquelas coisas assim maravilhosas. É o único lance que ganha. Que maravilha. Vamos ver mais uma vez aqui. Cara, que sequência incrível, né? O peão disparando aqui. B4, bispo toma F3, isso aqui é de livro, né? Que final bonito. Muito bem, você vê como eu gosto mais do xadrez do que de qualquer time ou de qualquer jogador, né? Qualquer time eu jogo, pra mim a beleza do xadrez está sempre acima, né? Pra mim eu torço sempre pela beleza do xadrez. Depois que passa a beleza, eu falo, puxa, mas o Brasil perdeu, que pena, né? Mas agora vamos lá, vamos ver. Lucas Mito agora, Lucas Cardoso não pode perder aqui, ele tem que empatar pelo menos, vamos ver. Eu acho que o Mito é o favorito aqui de longe, né? Mas de negras, né? Vamos ver. Tudo que ele não pode é perder, seria muita zica. E5, vai jogar uma Índia do rei. Muito bem, o Mito que é agressivo pra caramba. Bispo E3 foi jogado cavalo A6, deu suporte bonitão aqui pro cavalo em C5. Torre B1 foi jogado B6, dá mais apoio. Dama C2 foi jogado, cavalo vem pra C5, B3. E aqui bispo D7 jogado pelo Mito. Cavalo D2, sai da frente do peão de F. Cavalo H5, prepara para rasgar um F5. Bispo por H5 foi jogado, o peão toma A3 e aqui F5 chega de qualquer maneira. Pode se preparar que aqui é emoção pura, né? O melhor lance é jogar F3. Todo mundo que joga contra a defesa índia do rei joga F3 nessa posição. Eu não sei o que aconteceu com o candidato a mestre a mim aqui, que ele vai para esse lance peão toma e esse lance aqui é muito, muito, muito ruim. Porque agora as pretas ganham muita atividade, muita. Bispo toma, né? Agora o cavalo fica aqui cravado, a dama vai passar para a ala do rei. Agora o Mito tá bem aqui na partida. Torre de B1 foi jogado, tinha que jogar esse F3 aqui, não tá querendo jogar F3, vai se arrepender. Dama G6 chegou com violência, F3, bispo H6, agora luta nas casas escuras. Bispo toma, dama toma e B4 tenta tirar o cavalo daí, mas agora cavalo toma, peão toma e bispo G6, mantendo a pressão no peão central, as peças vão ter que ficar aí defendendo. Temos as trocas e agora C5 foi jogado, Mito segue tomando em B4, troca em C5 e segue com o lance dama em F4, dominando completamente a coluna F. C6 tenta deixar tudo fechado. O problema é que no finalzinho aqui, esses peões são alvos desse bispo, hein? Mito segue dando agora mobilidade para o bispo com o lance H4. H3 também é uma possibilidade no futuro. H3 foi jogado e agora a torre ganha mobilidade na coluna B. Tá ficando esquisito aqui para o Amin, que segue com o lance dama em F2. E apesar dos computadores darem que essa posição tem igualdade,
Eu não acredito que as brancas possam sobreviver aqui. Torre E3 foi jogado, rei vem para o jogo, G3 temos trocas, aqui torre B4 pressiona o peão central, deixa o adversário completamente na defensiva, o rei invade a posição. Agora nós temos o lance H4, bispo H5, olha como o mito vai dominando aqui a posição. Rei G3 foi jogado, torre B3, mas aqui, meus amigos, acredite se quiser, o candidato a mestre com o tempo caindo, uma posição muito difícil de defender, falando bem a verdade aqui. Os únicos lances aqui, talvez F2 seja possível de pensar nessa posição, mas já é difícil, né, de ficar encontrando lance. Cara, o Amin joga esse lance aqui, ó, e abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Ele pensou, tô atacando a torre, legal, se ele me capturar eu capturo. O que ele esqueceu é que o bispo captura o cavalo. Ah, mas aí perde a torre. Não, o bispo tá protegendo a torre. Ou um detalhe que passou até mesmo por um 2.200 feed, tá? Esse cara deve ter 2.600 online tranquilo, tá bom? É um forte jogador. Mas assim é o xadrez. Ponto! Vitória do Brasil! Completamente merecido aqui pelo Mito, que fez uma precisão absurda e colocou problemas, né? Era muito difícil de defender aquela posição. A grande verdade é essa. Brasil pontuou aqui, tá numa boa colocação aqui no torneio, galera. Vamos mostrar aqui ó, em tela cheia para vocês, ó. Daqui a pouco a gente mostra aqui como é que tá os ratings aqui ao vivo, mas você vai mostrar mesmo, Rafa? Todo dia você fala isso e esquece de mostrar. Tá, hoje eu vou tentar lembrar. Aqui. Agora só por causa disso eu vou esquecer de propósito para ficar engraçado o vídeo e gerar engajamento. Aliás, para eu não ter que fazer isso, já posta aí nos comentários, né? O que você tá achando aí do Brasil? Quem você acha que vai ganhar? É Índia? Né? É o Irã? Não, eu acho que agora ó, tem o Uzbequistão vindo aí, vamos ver, né? O Irã tá firme, hein, o do Mag Sudlo. Brasil tá muito bem, galera, 27ª colocação, é o que eu falei, top 30 pro Brasil é o sonho já. Eu acho que o Brasil tem tudo para conseguir, vai pegar um time forte agora, hein? Vai pegar o time da Bulgária, da terra do Topalov, vai pegar gente né, pesadíssima lá. Vamos ver como é que vai ser o Brasil contra a Bulgária. Bulgária favorita, com certeza. Mas são 189 países e o Brasil tá indo muito bem. Vamos continuar torcendo aqui pro Brasil e mais do que isso para belas partidas. Carlsen, Caruana. E é isso, galera. Rafa, mostra o ranking, tá bom. E aqui a gente tem o ranking. Magnus Carlsen segue na primeira colocação com o rating intacto, né? Ele ganha um monte, empata uma ou duas, perde todo o rating que ele ganhou, empata com os empatinhos, né? E assim vai seguindo a vida do 2.830. No entanto, a boa notícia pro Magnus Carlsen é que ele não é mais o único nessa faixa de rating. Temos Fabiano Caruana subindo no ranking. Hikaru Nakamura com mais de 2.800. Erigais e Gukesh é questão de tempo para eles buscarem os 2.800. Abdul Satorov pode acreditar. Esses três caras aqui muito em breve terão 2.800 de rating. A Alireza Firuja é possível que volte para os 2.800 plus. O EI, jogador muito forte, enfim, toda a dinâmica aqui, né? Pragnananda, vamos buscar Pragnananda, é possível. Você pode ser campeão do mundo. Eu falo isso desde que você tem 14 anos. Quantos anos você tem agora? Uns 45, mas eu falo isso desde que você tem 14 anos. Agora é o seguinte, meus amigos, essa é a dinâmica. O Ding Liren tá aqui na 22ª colocação. O que é essa coroa, Rafa? É o campeão do mundo, né? Mas pode isso? Pode sim. E aqui, então, é fortíssimo. Eu acho que o Ding Liren tá escondendo ouro, tá? Se vocês querem saber minha opinião real, ele tá dando uma de coitado, ele tá dando uma de que caiu o rating, de que o favorito é o Gukesh. Não se enganem, o favorito é o Ding Liren e ele não tá preocupado com rating. Ele quer ser campeão do mundo e ele vai... Olha, pra mim ele é o favorito. Postem aí nos comentários o que vocês acham, né? Tá bom, galera, é isso. A gente segue acompanhando essa dinâmica aqui, as Olimpíadas e também a dinâmica aqui dos ratings. Espero que vocês tenham gostado. Aqui, olha que camiseta brilhante é essa, Rafa? Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!